Namastê, estamos de volta para a nossa alegria. Muito obrigado pelo incentivo de todos. Obrigado mesmo. Hoje falaremos, o título da nossa reflexão é Nem Tudo Me Convém. E é, como sabemos, extraído esse pequeno texto da primeira carta ou epístola de Paulo aos Coríntios, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não deixarei que nada me domine. A percepção da doutrina espírita, ao apresentar o livre-arbítrio, confirma o ensinamento do apóstolo Paulo, que tudo nos é permitido. Cada um escolhe o melhor caminho, lembrando que nada é proibido, mas nem tudo edifica. Eu fui me valer de um pequeno texto de Vanderlei de Oliveira, autoral dele, do livro Apaixone-se por Você. Você tem o direito de escolher. Quando você está conectado com seus valores, você escolhe. Faz opções por tudo aquilo que vale a pena, por aquilo que soma. Essa atitude faz parte do amadurecimento emocional e é um dos recursos de defesa fundamental no auto-amor. O direito de escolher é algo tão sagrado que você pode escolher e eleger as pessoas que fazem parte de sua vida. E o melhor é saber que, mesmo aquelas que você não escolhe, podem ser amadas. Pode sentir algo de bom por elas. Pode amá-las à distância, ter um sentimento por elas, ter sempre uma palavra de luz que as abençoe, mesmo quando distante de seu raio de convivência. Não se assuste com isso. Nós fomos criados para amar a todos, mas isso não quer dizer que a gente vai dar certo com todas as pessoas. Isso é uma ilusão. Amemos todas as pessoas, com benevolência e respeito. Para as pessoas essenciais, tenhamos uma verdadeira relação de confiança e amor. Se a vida lhe dá o direito de escolher, termina ele, opte por um mundo melhor, que começa com você, mais feliz. É inspiradora essa lição que ele nos traz. Carl Gustav Jung, o célebre psicanalista suíço, criador da psicologia analítica, vou me valer dele aqui com 4 postulados que ele enuncia e que nos ajudam nesta reflexão. Diz ele: você não se torna um iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Porém, esse procedimento é desagradável, portanto, não popular. O que ele quer dizer é que o conhecimento, a leitura, a cultura, sem ação na região do espírito, muita leitura sem atitudes, não nos levam a transformações de significado. E a autotransformação é um dos enunciados, talvez o mais importante, maiores da nossa caminhada, da nossa jornada evolutiva. Enquanto nós não nos transformarmos, não existe religião boa. A religião boa, adequada a cada um de nós, é aquela que nos torna um ser melhor,
não melhor do que os outros, mas melhor do que nós temos sido. Diz ele ainda numa segunda citação, falo de Carl Gustav Jung: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas das outras pessoas. Nas relações interpessoais, nós vemos e julgamos o comportamento das outras pessoas e nos brota uma rebeldia quase que natural, mas que não nos faz bem, porque nós vemos a trave no olho dos outros enquanto não vemos o argueiro no nosso olho. Ou o contrário, né? Conhecer a sua própria escuridão, diz Carl Gustav Jung, é o melhor método para lidar com as trevas das outras pessoas. Conhecendo as nossas limitações, não vamos julgar, ou não devemos julgar, porque isso nos causa infortúnios em breve, em médio prazo. Ainda diz ele, as pessoas vão fazer qualquer coisa, não importa o quão absurdo, para evitar olhar para suas próprias almas. Vê-se muito isso na pandemia. Muitas pessoas têm consciência, estão recolhidas, não com medo, mas preocupando-se com aquilo que a ciência está mostrando a cada momento. E as pessoas então vão fazer até o absurdo, segundo Jung, para evitar olhar para suas próprias almas, para o seu próprio interior, e diverse com aquilo que é externo, com aquilo que atende os seus 5 sentidos. E lembram-se, óbvio, um dia se lembram de Deus, no momento crucial, e deve-se usar ou pensar em Deus a todo momento. Ele é o nosso Criador, Ele nos dirige, está presente em todos nós, como nós estamos presentes nele. Nessa questão das sombras alheias, e Jung fala muito disso, não devemos repelir as nossas sombras. Conhecendo as nossas limitações, nós conheceremos também os infortúnios pelos quais os outros passam e teremos, no mínimo, piedade antes de fazermos julgamentos que tanto mal nos fazem. Só imaginamos sempre nesse âmbito do julgamento que as pessoas mudem, que sejam cópias daquilo que a gente imagina ser o correto. Não nos conhecemos, essa é a grande verdade. Nós não nos conhecemos como almas, e sim apenas, eu falo de uma grande massa. Conhecemos apenas como o nosso corpo, formado por trilhões de moléculas, e no fim da vida vai se desintegrar e a pessoa morre. Aí é de se perguntar, qual o sentido da vida? Sofrer, gozar todos os benefícios que uma boa posição social pode me dar? Ou me conscientizar de que tudo o que está no mundo, mesmo as coisas materiais, tem o seu papel na nossa vida e exercem sobre nós um poder que não deve ser nunca maior do que o nosso poder
em escolher aquilo que queremos para a nossa vida. Nem tudo me convém, tudo me é permitido. O quarto axioma de Jung, ele diz: o que resiste, aquilo que você resiste, persiste. São os avisos que a vida dá, enfermidades. O poeta diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Aí está muito claro a alma do poeta falando uma realidade de que ninguém sabe avaliar melhor a nossa vida, pelo menos deveria ser assim, do que nós próprios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E Paulo diz ainda: não deixarei que nada me domine. Naturalmente, ele fala das forças telúricas, das forças enraizadas no planeta e no ego dessa nossa existência atual. As proibições religiosas nos tolhem a liberdade e também estimula a hipocrisia. Por isso, nós ao percebermos as sombras em nosso íntimo, devemos com elas conviver e não rechaçá-las, rejeitá-las, esquecendo que elas existem, colocando-as num quartinho ou empurrando para debaixo do tapete, porque em algum momento da vida elas vão nos avisar que estão muito presentes no nosso psiquismo e na nossa caminhada espiritual. A doutrina espírita também nada proíbe, mas alerta. Você é responsável pela colheita daquilo que semear, reverberando palavras do próprio Mestre Divino, Jesus Cristo. Kardec nos lembra também: a fé inabalável é somente a que pode encarar a razão, frente a frente ou face a face, em todas as épocas da humanidade. Então não há por que acreditar em Deus. É viver como Deus dentro de si, saber que se é, o que se é, saber da sua identidade. E aí entra o autoconhecimento, que nos traz definitivamente qual a nossa posição, qual o nosso papel, qual o intuito da nossa existência. Que responda: por que eu estou aqui se de um momento para o outro eu posso ir embora? Ora, eu não tenho como marcar essa data de despedida, por isso eu não sou eterno. Em algum momento irei para um mundo espiritual. E quando digo eu não sou eterno, estou falando do nosso ego, da nossa personalidade atual. Porque sim, somos espíritos imortais, com múltiplas experiências que nos enriquecem, às vezes nem tanto, mas as oportunidades através da providência divina, da misericórdia do nosso Pai, que nos coloca à disposição meios para desenvolver os valores que precisamos para a jornada. O reino de Deus, que Jesus nos fala, começa e se estrutura
na atitude de cada um diante de si e diante da vida. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Vivemos um mundo de provas e expiações, sofrimentos. E alguém há de perguntar, mas como Deus permite que haja tanto sofrimento sobre a terra? E outros pagarão para médios, pitonisas, oráculos, videntes, lhes livre das cargas que têm, quase sempre carreadas na atual existência e pelo próprio vivente? Como se isso fosse fácil se desvencilhar, como tirar uma mochila das costas e jogar no lixo ou num canto, vendo-se livre dos problemas que a gente mesmo criou. Temos livre arbítrio, como já tenho dito, para escolher as nossas opções, as nossas alternativas de vida. O livre-arbítrio sustenta-se ainda abaixo de duas grandes leis. Acima do livre-arbítrio está a ação e reação. E acima, a lei da evolução, a lei do progresso, que ajusta sintonias, às vezes de uma maneira até compulsória, porque não há outro jeito, nos indicando caminhos através do sofrimento. Por isso o sofrimento que Deus permite que haja é fruto dos desatinos e das imperfeições humanas. Nos mundos felizes não há sofrimento, pelo menos como aqui. Porque quem habita esses mundos acima dos nossos, dimensões acima da terceira, quarta, quinta, esses dias perguntaram qual é a dimensão que Jesus vive. E uma pessoa estudiosa disse, dimensão 23. Então temos, sem dúvida, um longo caminho, né? Longo. E que nos entusiasma a buscar recursos próprios, arregimentando forças de tudo que nós temos de informação e de formação até acadêmica em torno do nosso autoconhecimento. Então, o livre-arbítrio está atrelado a duas grandes leis que estão acima dele: ação e reação e a lei da evolução. Muitos confundem ação e reação com causa e efeito. De certo modo, há uma relação. Causa e efeito é uma lei física. Tipo, bateu, levou. Se eu jogo uma bola de tênis na parede, ela volta. Tem uma causa e tem um efeito. E assim diversos exemplos se poderia dar da nossa vida. Mas quando uma pessoa está numa jornada espiritual, ela entra na ação e reação, que pode ter feito muito mal, matado até pessoas numa vida, mas na outra não precisará ser assassinado para pagar isso. Ação e reação prevê um planejamento pré-encarnatório, avalizado por entidades espirituais, nossos padrinhos, mentores, guias, pode-se dar o nome que quiser, aqueles que ficam na retaguarda no mundo espiritual, torcendo por nós.
E isso é combinado quase sempre, quando não é compulsória a vinda, combinado e aceito por cada um de nós. As fases, grandes linhas que eu vou ter. Uma pessoa pode ter matado até mais de uma pessoa, mas vem, forma-se médico, ou bombeiro, ou paramédico e salva pessoas a todo momento. Está cumprido o karma, em parte, né? Não vai precisar morrer porque matou. Isso é ação e reação. E não a lei de causa e efeito. Então, acima do livre-arbítrio, ação e reação. E acima, a evolução, a lei da evolução, a lei do progresso, que nos guia, muitas vezes através do sofrimento, porque a única maneira de nós baixarmos a cabeça, nos ajoelharmos diante do Pai, porque não há outro jeito. A rebeldia é um dos fatores principais. Quando se nasce, se é criado e se tem a sensação de que os outros que conosco caminham na reencarnação atual vieram para nos satisfazer, para atender os nossos desejos. E esperamos tudo das outras pessoas. Obviamente, vamos nos rebelar, porque o mundo não é assim. Muitos têm a ilusão de viver nesse mundo. Tem muito poder, às vezes muito dinheiro, às vezes muita beleza física e às vezes as três coisas, as três características na mesma pessoa. É uma prova e tanto. É uma prova difícil, porque uma pessoa que se rebela quando os outros não fazem as suas, não atendem às suas solicitações, às vezes até absurdas, essa pessoa se torna um ditador. E se tiver poder, vai se endividar muito, muito mesmo. Então a semeadura e a colheita é uma questão de justiça, né? Ninguém vai colher ou colhe além do que plantou. Felicidade, alegria são conquistas particulares, pessoais. E só as teremos se plantarmos isso. De que forma? Lendo muito? Também, mas não isso. Fazendo outras pessoas se alegrarem e terem mais felicidades. Ajudando-as, às vezes com uma palavra, às vezes até com uma admoestação cristã, às vezes com um silêncio. E a pergunta que não quer calar: tudo me é permitido, mas e depois? Depois que eu realizo tudo que me é permitido, vou me queixar de Deus? Do pai, da mãe, do avô, do marido, da esposa, do vizinho? Ou vou assumir que esse é um papel meu e só a mim cabe alterar e melhorar a minha trajetória? Eu termino com uma citação breve de Emmanuel, ou Emanuel. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Isso ele fala com Deus e diz a Deus. Ao nosso Pai ele fala, Emmanuel fala: não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade.
que todos nós possamos nos alegrar, alegrando as outras pessoas de alguma forma, fazendo com que elas reencontrem os seus caminhos num momento tão difícil e possam ter, essas pessoas, uma vida mais proveitosa, mais leve, ajudado pelas nossas palavras, mas principalmente pelo nosso exemplo. Que os exemplos sejam edificantes, não procurando ser modelo para ninguém. Nós somos modelos para nós, hoje, sempre, melhores do que já fomos. Não melhor do que A, B ou C. Melhores sempre. Minhas amigas, meus amigos, namastê, que Deus abençoe a todos, na paz e na harmonia. Até breve.